Oi, pessoal. Meu nome é Karen Santos e, juntamente com meu grupo Igor Ferreira, Júlia Maia, Juliana Amorim e Juliana Brandi, vamos apresentar o tema Nutrição Mineral, Raízes e Micro-organismos. Bom, para contextualizar, nós vamos falar sobre o objetivo, a justificativa, a metodologia, os nossos casos A, B, C e D, a conclusão e as referências a seguir. Bom, os nossos objetivos são elaborar 4 estudos de caso que promovam o entendimento da nutrição mineral das plantas, demonstrar como ocorre a absorção de nutrientes pelas raízes das plantas e apresentar a contribuição de micro-organismos presentes no solo para a nutrição mineral das plantas. Bom, se tratando da justificativa do nosso trabalho, o nosso grupo achou que seria interessante trazer que, quando são propostas estratégias metodológicas alternativas, é possível que o aluno tenha uma participação mais ativa nesse processo de construção do conhecimento. E, nesse sentido, no nosso contexto do estudo de caso, voltado para as ciências biológicas, como são utilizados fatos do dia a dia, existe um contexto. Então, o aluno pode se sentir mais interessado e mais conectado com a matéria. Então, essas atividades de investigação fazem com que os alunos possam criar hipóteses, que eles criem possíveis soluções e até mesmo, posteriormente, quem sabe, criarem seus próprios problemas e suas próprias soluções. Além disso, nós trouxemos que, quando existe uma familiarização com o contexto, com os personagens apresentados na história daquela atividade, o aluno pode se sentir impulsionado a buscar escolhas e, posteriormente, uma tomada de decisões que seriam necessárias para a resolução daquele problema. Então, quando se trata nesse contexto do estudo de caso, além da importância do desenvolvimento do raciocínio científico, também é interessante porque o aluno começa a ter um pensamento mais crítico. Então, além de ser importante para o desenvolvimento do conhecimento, também são aspectos essenciais para a formação da cidadania do indivíduo. Olá, eu vou falar um pouco sobre a metodologia do nosso grupo. Ela não mudou muito desde a nossa primeira apresentação, a gente só deixou ela um pouco mais robusta, então ela ainda permanece como pressuposto da criação de 4 estudos de casos que vão abordar a deficiência mineral nas plantas e mostrar alguns efeitos visuais que as plantas vão apresentar devido a essa falta de alguns minerais importantes. A partir da exposição desses casos, a gente quer ressaltar a importância que esses elementos têm para a saúde da planta, né, para a sua fisiologia, e também destacar o quanto as folhas são importantes para mostrar esses primeiros impactos que essa falta de mineral vai acabar acarretando na planta. A gente também quer evidenciar o papel desempenhado pelas raízes, juntamente com os micro-organismos no processo de nutrição mineral. Então a gente vai acabar falando sobre essa relação em todos os nossos casos. Bem, e como é que vai funcionar isso? Os 4 casos, eles vão ter um pontapé inicial, uma história, né? Então os alunos vão receber um roteirozinho, na qual irá contar a história da Luciana, que é uma menina que ela vai visitar os seus avós no sítio deles, e ela acaba se deparando com um problema que é apresentado na plantação. Então tem todo esse contexto da qual ela vai acabar investigando para tentar entender o que está acontecendo. E aí se dá a diferença, porque em cada caso a gente vai trabalhar com uma deficiência mineral diferente em uma planta diferente. Bem, e como será feita essa aplicação? A gente vai aplicar, a gente pensa que deve ser aplicado em estudantes do segundo ano do ensino médio, que é ali o período em que o tema de fisiologia vegetal é abordado. E para que isso ocorra, as turmas precisam ser divididas em grupos, no mínimo 4 grupos, porque existem 4 casos diferentes, mas aí pode ser feita adaptação mediante a questão de cada sala, né? O professor mediará esses grupos, né, fazendo um direcionamento daqui, tirando uma dúvida dali, mas trabalhando em prol de que os alunos consigam percorrer o roteiro. Esse ensino ele é um ensino por descoberta. Então, o roteiro ele é montado para que o aluno ele consiga aprender, ter todo o aprendizado dele sobre o assunto a partir do estudo daquele roteiro. Então, ao percorrer cada etapa, ele vai conseguir dar conta de aprender sobre o quanto os minerais são importantes para a fisiologia das plantas, juntamente com a importância das raízes e dos micro-organismos.
E a gente pensa que aí numa sequência de oito não, uma sequência de 3 aulas é o suficiente para que esse tema ele seja abarcado e ocorra o aprendizado. E após esse período de que o estudo de caso for sendo realizado pelos alunos, quando eles finalizarem, vai feita a retomada. Então, o professor vai escolher ali um integrante de cada grupo para compartilhar com o restante da sala sobre o caso dele e o que ele acha. Assim todos, né, todos os estudantes vão acabar sabendo dos respectivos casos dos outros, né. Então, assim, tem uma completa aprendizado e todos ficam cientes do que se passou durante cada estudo. Considerando nossa abordagem metodológica desenvolvida, o grupo criou 4 diferentes estudos de caso para serem aplicados em sala de aula, justamente para conseguir abarcar diferentes espécies e fazer com que os alunos tenham o acesso a diferentes características que envolvem tanto a questão nutricional do solo, quanto as plantas e os micro-organismos. Com isso, a nossa temática geral desenvolvida foi a Sinfonia do Solo. O nosso primeiro caso, que é o caso A, ele conta a situação dos feijões. Então, de forma a contextualizar o que estava acontecendo, a gente tem um texto base que ele foi seguido ao longo dos 4 casos, e com isso o aluno ele consegue perceber qual é a situação que está acontecendo, e a partir disso ele começa a analisar toda a situação para conseguir avaliar o que está acontecendo dentro daquele cenário. Então, o nosso primeiro texto de contextualização é justamente para falar dos casos dos feijões. Então, o Luciano foi passar as férias no sítio dos avós e, ao visitar a plantação da propriedade, percebeu que diferentes espécies vegetais ali presentes estavam com uma aparência diferente do normal. Intrigada com a situação, voltou para casa e perguntou para os avós se havia acontecido alguma coisa. Seu avô relatou que nas últimas semanas houve uma forte incidência de chuvas na região, mas atualmente os dias têm sido ensolarados e com pouca umidade. Curioso para saber mais, o avô indagou quais as características que a neta havia notado nas plantas. E aí, dessa forma, Luciano então mostrou ao seu avô uma foto tirada na plantação que mostrava o quadro no qual os brotos de feijão se encontravam. E aí, com isso, os alunos eles conseguem perceber como que estava realmente ali na plantação. E, a partir disso, o avô sugeriu que o Luciano investigasse as possíveis causas dessas modificações e forneceu a ela um conjunto de materiais de estudo. Dentro dessa parte, a gente começa a estruturação geral no nosso estudo de caso, né? Que além de dar essa contextualização do que está acontecendo, qual é a situação de análise, a gente também fornece textos de auxílio, né? Textos auxiliares, tabelas, imagens. Então, todo esse recurso imagético é justamente para que os alunos possam entender qual a situação e, a partir dessas informações, conseguir analisar de modo geral, de forma mais crítica, como isso acontece e o que pode estar acontecendo naquela situação que foi colocada. Então, nesse texto inicial, a gente tem o processo de lixiviação, justamente explicando como que acontece, quais são os fatores que ocorrem. Nessa tabela, a gente tem diferentes tipos de nutrientes, e aqui é justamente para que o aluno ele consiga perceber que o nutriente de nitrogênio ele tem alta mobilidade tanto no solo quanto na planta, e ele também se correlaciona com a questão da lixiviação, que é o que estava condicionando o texto desde o início. Então, a gente espera que eles consigam fazer essas análises ao ler tanto o texto quanto a tabela. Além disso, a gente também tem diferentes imagens para mostrar as folhas, né, os brotos, considerando uma deficiência mineral no solo. Então, nesse ponto, a gente colocou diferentes tipos de nutrientes, justamente para que o aluno ele possa analisar essas imagens, comparando com aquela que a Luciana colocou lá no início do nosso caso.
E aí, além de condicionar qual é a deficiência de nutriente e colocar a imagem, a gente também colocou embaixo o que essa condição pode causar nas plantas. E aí, considerando essa situação total, a gente espera que no final os alunos em grupo possam desenvolver uma hipótese com argumento científico, justamente para explicar como que ocorrem essas alterações na coloração das folhas de feijão. Bom, falando aqui agora um pouquinho do caso B, ele relata a deficiência de fósforo no milho. Então, nesse caso, o avô de Luciana conta para a neta que nas últimas semanas as temperaturas na região estavam bastante baixas, assim como o ar excessivamente seco. E também ele conta para a neta que, por descuido, ele havia interrompido o processo de inoculação de micro-organismos solubilizadores no solo. Novamente, a Luciana mostra para o seu avô uma foto que ela tirou na plantação que mostrava o quadro no qual os milhos se encontravam. Então a gente consegue observar que as folhas estão com uma coloração púrpura. E nesse caso, para o aluno conseguir encontrar a resposta, nós trouxemos como materiais um texto que fala sobre a importância dos micro-organismos solubilizadores de fósforo e potássio, já que eles podem aumentar a absorção e a liberação desses elementos no solo. Também trazem alguns exemplos de seres que fazem esse processo. Trouxemos também um esquema que mostra como a presença de um inoculante, fungo ou bactéria, solubilizador pode auxiliar no desenvolvimento de uma plantação. E por fim, para que ele possa chegar na resposta, já que até aqui ele está com duas opções, né, tanto fósforo quanto potássio, nós trouxemos imagens que mostram folhas de milho com deficiências de nitrogênio. Então aqui a gente consegue ver a clorose em formato de V, que começa na ponta e vai até a parte basal da folha. A deficiência do fósforo, que causa justamente essa coloração púrpura nas folhas. E, por fim, a deficiência de potássio, que também causa clorose, mas num padrão diferente. E, por fim, a gente pede que o aluno elabore uma hipótese usando todos os materiais disponíveis na forma de argumento científico para explicar as alterações na coloração das folhas do milho. Agora, considerando o caso C, que é o caso dos morangos, a gente tem o texto base de contextualização que tem basicamente a mesma estrutura dos outros casos, mas agora o que muda é justamente que o avô de Luciana relatou que as plantas haviam sido atingidas por uma infecção fúngica associada a baixos teores nutricionais do solo. E com isso, as imagens que foram tiradas pela Luciana para demonstrar como estão as condições, né, dos morangos, foram essas duas. Então, elas analisam tanto as folhas, quanto o fruto e as flores também. E aí, com isso, os textos auxiliares e as imagens auxiliares, elas já iniciam aqui direcionando que a antracnose é uma doença causada por diferentes tipos de fungo. E ela começa a determinar como que esse fungo atinge a planta, né? Tanto o caule, as flores, os frutos, as folhas também. E ela demonstra a condição, né, que se chama flor preta, que tem a correlação com aquela imagem que foi tirada pela Luciana. Além disso, também tem uma indicação de como essa doença, né, afetada as plantas pode ser remediada. Então, nesse caso, uma parte do texto indica que é necessário fazer uma abordagem junto com a inserção de potássio dentro do solo, né? Então, aqui a gente já indica quais condições seriam importantes para que o aluno percebesse
que agora esse caso condiciona justamente para a necessidade de potássio no solo. E além disso, os outros recursos fornecidos também, essa tabela, né, com o papel dos nutrientes nas plantas do morango. Então aqui a gente tem várias análises, tanto desde produção até tolerância ao frio, que ela demonstra quais tipos de condição, né, se aumenta, diminui, se não tem nenhuma interferência, os nutrientes conseguem fazer dentro das plantações de morango. E além disso, a gente também tem uma tabela que demonstra quais são os principais patógenos, né, que são associados ao plantio de morango. Então, aqui justamente a antracnose do rizoma, que tem a modificação, né, da cor e tudo. E além disso, a gente também mostra o ciclo da doença dentro do próprio morangueiro, que é para que o aluno consiga entender como que isso acontece, né? Aí também tem a questão da chuva, a questão da disseminação, da esporulação, né, para que consiga ter o espalhamento mesmo da doença. E dessa forma, os alunos também podem acabar relacionando essa condição com o porquê que as plantas ficaram doentes, né? Porque inicia uma e aí o ciclo tem continuidade e acaba fazendo com que mais morangos sejam afetados dentro da plantação. Além dessas condições, a gente também correlacionou com uma questão de deficiência no solo. E aqui é justamente para conseguir fazer com que os alunos verifiquem a condição das folhas que a Luciana demonstrou para a gente lá no início com essas que foram colocadas aqui, fazendo uma comparação, né, com o que a gente fez nos demais casos também. E aí, com isso, a gente espera que os alunos consigam correlacionar essas informações, né, para conseguir entender quais possíveis explicações para essas alterações, tanto nas folhas e nas flores dos morangos. Já o caso D, ele fala sobre a deficiência de zinco no café. E aqui a gente associa essa deficiência com o pH do solo. Então, nós contamos que o avô de Luciana relata que nas últimas semanas ele usou um medidor de pH e ele verificou que o solo estava com pH acima de 7,5, ou seja, ele estava alcalino. Novamente, a Luciana mostra para o seu avô uma foto que retrata como as folhas do café se encontravam. Então, aqui a gente consegue perceber que elas estavam bastante estreitas e retorcidas. E, como material para o aluno, nós trouxemos um texto que fala sobre o efeito do pH na disponibilidade de micronutrientes. Então, em solos ácidos, com o pH abaixo de 5,5, faz com que a disponibilidade de alguns micronutrientes, como o manganês e o zinco, aumente. Já no caso de um solo alcalino, como é o caso do solo do avô de Luciana, essa disponibilidade pode diminuir. E aqui ao lado tem um gráfico que mostra como os micronutrientes se comportam em relação ao pH do solo. Então, o ferro, o cobre, o manganês e o zinco, eles diminuem a sua disponibilidade conforme o solo se torna alcalino. E para que ele possa diferenciar os sintomas de cada deficiência e chegar na resposta, que é o zinco, nós trouxemos novamente 4 imagens que mostram folhas de café com deficiência de ferro, manganês, cobre e, por fim, a do zinco, né, que mostra justamente essas folhas reduzidas e bastante retorcidas. E, por fim, ele tem que fazer uma hipótese na forma de argumento científico para explicar as alterações na coloração das folhas de café. Para as nossas considerações finais, concordamos que a metodologia dos estudos de caso pode atribuir um caráter investigativo ao conteúdo de nutrição mineral, tornando os estudantes protagonistas no processo de construção do conhecimento.
Nesse sentido, cada um dos 4 casos busca contribuir para uma compreensão mais profunda dos processos que regem a absorção de nutrientes pelas plantas, considerando a interação entre minerais, desenvolvimento radicular e a microbiota do solo. Essas aqui são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.